Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. E hoje, sendo bem direto ao ponto, vamos falar de relatório e as fases mais importantes na hora de você pensar em um relatório, tá? Um erro muito comum que a pessoa comete, o profissional comete, até mesmo profissionais mais experientes ainda tendem a cometer esse erro. Eu cometi muito esse erro, até entender e começar a me aprofundar mais em estratégia e planejamento, foi o de considerar o relatório só no final do trabalho, ou só na entrega, ou próximo à entrega. A primeira fase de um relatório, vamos falar de 4 fases importantes e um entendimento mais geral, porque eu tenho acho que 5 vídeos falando sobre relatórios, são vídeos antigos, mas ainda atemporais, listados aqui, vou colocar eles listados aqui no descritivo, e falar dessas fases hoje, um único vídeo, para esclarecer, até porque não estava na pauta esse vídeo, só que eu estava conversando com um amigo meu, dando algumas dicas para ele, e ele me perguntou umas coisas, e eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo, porque essa dúvida dele pode ser dúvida de muitos. Primeira fase que você deve considerar, para quem você vai entregar esse relatório. Se você for entregar esse relatório para uma empresa que trabalha com um setor de marketing, você pode ser menos específico, e muitas vezes você vai ter apenas a fase de extração e complemento. Você pegar o relatório, enviar e complementar segundo os seus objetivos e como foi desenhado para a entrega. Muito mais simples, vocês vão discutir sobre aquele relatório, sobre aqueles números, para chegar em novas diretrizes estratégicas dentro de um cronograma de planejamento, beleza? Só que a maioria, o cenário da maioria hoje, por ser um mercado bastante democrático, é o cenário onde você lida direto com o dono, né? Você lida direto com a pessoa responsável que te paga e a pessoa que analisa o resultado, enfim, né? Uma pessoa que não tem a expertise, muitas vezes, para interpretar o relatório. Ela pode entender o relatório, ela pode ter o nível de maturidade para entender e te questionar, mas não vai ter a maturidade de interpretar. Porque essa bagagem da interpretação dos números frios para o comportamento humano e traduzir isso dentro de um contexto onde você planejou é muito específico e exige um profissional capacitado para isso, um profissional de comunicação e marketing que possa fazer essa transcrição do relatório interpretativo aí. Então essa é a primeira fase. Se você identificou, vamos focar aqui na entrega para o cara que não entende, na entrega do cara que consegue entender os números, mas não consegue traduzir esse contexto, até porque você planejou e é obrigação sua, desde que conste nas horas contratadas a extração, entendimento, estudo e interpretação do relatório. É obrigação sua entregar isso para ele mais mastigado possível, para que ele entenda e vocês possam conversar a mesma linguagem. As 3 fases mais importantes é a fase de extrair o relatório, escolher um bom setup de ferramenta ou uma ou mais de uma ferramenta. Isso vai depender muito do que você está monitorando, né, dentro do seu objetivo. Fazer um bom setup de ferramenta, ter um bom setup de ferramenta, entender dessas ferramentas que você vai utilizar e como configurá-las de acordo com o seu contexto. Esse é um dos passos é um passo muito importante, mas às vezes negligenciado, porque a pessoa às vezes ela olha para a melhor ferramenta e não olha para a melhor ferramenta para o contexto dela. Então, escolher um bom setup de ferramentas de acordo com o objetivo, né? O planejamento precisa de um objetivo, um problema para ser resolvido. Tenho esse problema, tenho esse objetivo, vou escolher um setup de ferramentas ou uma única ferramenta para fazer a coleta desses dados e para monitorar o que eu preciso reportar no final do mês. Se eu estou escolhendo um setup de ferramenta de monitoramento no início do projeto, não justifica eu esperar 10 dias antes do mês acabar para eu falar de relatório. Então, passo número 2, depois de extrair o relatório, é analisar esse relatório. Analisar e interpretar são coisas diferentes, tem pesos diferentes dentro da sua análise, do seu planejamento, porque analisar o relatório é você pegar aquilo ali e entender o contexto daquilo e se aquilo condiz com o que você planejou. Então, assim, se está caminhando para dentro da sua estratégia de marketing e comunicação. É a mesma coisa aí que eu falo muito de público-alvo, são análises mais frias relacionadas aos números, onde eu olho para os picos, para as quedas, e tem uma visão de análise geral desse relatório e entendimento prático disso. A terceira fase, depois de extrair, analisar, é a fase mais importante e a que vai te manter no jogo do planejamento e a que vai fazer a sua consultoria de fato ser valorizada pela entrega real dos resultados, que é a fase de interpretação. Estou preparando uma fase de planejamento que conta a história do planejamento, abrindo uma aspas aqui, que mostra que o planejamento surgiu
nas primeiras agências, não existia o planejamento de comunicação dentro da publicidade, ele surgiu da necessidade de pegar os números frios e transformá-los em números analisados e interpretados de acordo com a emoção e o comportamento das pessoas. Então, essa terceira fase de interpretação do relatório, ela vai ser diretamente ligada à fase de análise, onde você estudou aquilo e vê se tem contexto com o que você está fazendo. Isso, repara que eu estou fazendo no início do meu planejamento. Eu não vou planejar toda a ação para chegar no final do mês, ou faltando 10 dias, ou faltando 15 dias, e eu começar a olhar para os dados para ver o que eu vou reportar. Isso causa o que é muito famoso, muito conhecido aí como FOMO, o Fear of Missing Out, que é o medo de perder algo. E aí quando você não planeja o relatório no início do planejamento, você vai chegar no final do mês e o que vai acontecer? Você vai reportar dados em excesso, dados irrelevantes, e você mesmo não vai conseguir mensurar o que você está planejando. Às vezes você até consegue o KPI, você consegue direcionar para alguns pontos importantes dentro do relatório, mas você não vai conseguir ter a maturidade para pegar aqueles dados interpretados, olhar para eles e usá-los na próxima ação, nas próximas campanhas. Então pense relatório no começo do planejamento, porque no final você não vai ficar igual um louco desesperado, igual a maioria das pessoas ficam, que agora, meu Deus, eu vou extrair o relatório. E por favor, evitem a extração de relatório direta da ferramenta para o cliente, né? Eu entendo que as ferramentas têm essa automação, onde você bota o e-mail, configura e esse relatório vai direto para o cliente. Mas esse entra no primeiro caso, que não é o nosso caso aqui, que é quando você trabalha diretamente com uma equipe de marketing. Eu tenho essa sorte de ter isso porque eu trabalho em parceria com algumas agências, em que quando eu extraio o relatório eu faço a minha análise, a minha visão de estratégia e planejamento, passo para a agência interpreta e a gente conversa junto dentro de um objetivo estabelecido pela marca. Então eu trabalho com pessoas que já têm expertise. Agora, tem clientes meus que não têm expertise, então eu tenho que pegar e passar por esse processo. Extração, entendimento, estudo, interpretação e o último aí da sigla, que é a entrega. A entrega de um relatório não necessariamente precisa ter muitos dados. Na verdade, quanto mais dado, mais arriscado de você entregar coisas irrelevantes e confundir o cliente. Você precisa entregar dados que foram acordados no início da conversa, e isso de período é muito importante. Na primeira reunião você fala, ó, vou te mandar relatórios mensais, vou te mandar relatórios semanais, vou te mandar relatórios quinzenais. Você acorda isso com ele para que ele amanhã não te ligue e fale, eu quero um relatório diário. Não é errado a gente mudar esse trajeto, mas você vai ter que realocar novas horas para pegar e falar assim, bom, vai custar tantas horas para te enviar um relatório analisado por dia ou a cada 2 dias. Então tudo isso consta também, mas isso aí entra no escopo de precificação, não quero falar disso agora, tá? Entendido? Vamos recapitular aqui, ó. Entender com quem eu estou falando. Se a pessoa tem entendimento de marketing, extrai o relatório, complementa por e-mail, envia e conversa com ela e vocês juntos vão conseguir definir novas metas do seu planejamento. O nosso caso aqui, como a gente deu ênfase, uma pessoa que não entende, você vai extrair o relatório, analisar e estudar se está dentro do contexto do planejamento, se precisa ter alguma alteração ou não, deixando tudo isso muito claro para o cliente. Interpretação e a entrega. A interpretação e entrega é o seguinte: interpretei o que é importante, quais foram as entregas acordadas. Coloca num relatório, pode ser montado em PowerPoint, visualmente atrativo para apresentar. Preferencialmente, eu prefiro apresentar. Como eu trabalho 100% online, eu sempre gravo um videozinho, como se fosse uma aula, analisando ali pequenos relatórios ou fragmentos de relatório, envio para o cliente. Ele entende e a gente abre uma conversa através desses relatórios. Importantíssimo você dialogar com a pessoa, falando a mesma linguagem que ela, pegando números complexos e trazendo para dentro da realidade dela. Isso vai fazer você trazer o cliente para próximo de você, fazer com que ele entenda o valor do seu trabalho e, no final, mais importante, que o resultado, mostrar para ele o resultado acontecendo, até mesmo os desvios ou o resultado negativo, caso seu plano de ação, seu planejamento tenha dado alguma coisa errada e vocês precisem mudar a rota conversando juntos. Já falo aqui do valor da transparência da conversa, do diálogo entre consultor e cliente por causa disso. Então, quanto mais próximo e mais simples, não simples desleixado, mas quanto mais simples for a sua linguagem com o cliente, quanto melhor for a história que o seu relatório contar, mais confiança ele vai ter e certamente mais tempo esse cliente vai ficar com você e vocês vão conseguir consolidar resultados bem mais maduros fazendo isso. Então, para finalizar o vídeo, o ensinamento geral e macro pense no relatório no início do planejamento para no final não entrar em pânico
e não cair aí no FOMO. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na sexta-feira tem mais um vídeo dando continuidade à segunda parte que eu falei sobre a efemeridade do livro do Walter Longo. Tranquilo? Fui e até sexta-feira. Valeu!